Olá a todos, meu nome é Luciere, sou aluna do curso de bacharelado da Uninter, Polo Campo Grande, Rio de Janeiro, e trago aqui meu portfólio da fase A2 intitulado Empreendedorismo, Criatividade, Inovação e Responsabilidade Social, com foco em Libras. Em relação à trajetória histórica, acredita-se que em 1760, na França, um abade chamado Lepé criou a primeira escola pública para surdos. A partir desta escola, várias outras foram criadas ao redor do mundo, proporcionando aos surdos uma educação mais adequada. E uma característica é que cada país tem a sua própria língua de sinais, como, por exemplo, Libras, língua brasileira de sinais. Em Portugal, língua gestual portuguesa e assim por diante. No Brasil, inicialmente foi difícil. Aliás, não apenas no Brasil, no mundo todo, pois os surdos eram considerados incapazes de aprender. Inclusive, os médicos insistiam nessa questão da oralidade. Eles acreditavam que os surdos só conseguiriam aprender se conseguissem falar, e eles desconsideravam todo tipo de expressão ou de gestos que os surdos fizessem. Em 1856, Eduard Held, que era surdo e professor, veio ao Brasil buscar apoio de Dom Pedro II, pois ele queria fundar um colégio para surdos aqui no país, aqui no Brasil. Ele foi diretor de um colégio de surdos na França, no qual ele obteve bastante sucesso com os alunos. E, em 1857, com o apoio de Dom Pedro II, ele fundou o Colégio Nacional para Surdos Mudos de ambos os sexos no Rio de Janeiro. Esse colégio recebia crianças de diversos locais, diversos estados do Brasil, e após terminar esses estudos, as crianças voltavam para seus estados replicando o que haviam aprendido. O colégio existe até hoje, com o nome, porém, de INES, Instituto Nacional dos Surdos, aqui no Rio de Janeiro. A cultura surda. Antes de falar da cultura, queria dar um conceito, o povo surdo. O povo surdo é o grupo de sujeitos surdos com trajetórias, culturas e costumes semelhantes que constroem uma história, constroem uma identidade surda. E a cultura abrange não apenas os surdos, mas também os ouvintes que participam e compartilham de interesses comuns com esses surdos, sendo, portanto, familiares, amigos, professores, todas aquelas pessoas que convivem com o surdo, que utilizam o alfabeto em letras, a linguagem de sinais, e que considera que somos todos iguais na diferença. E após muito tempo de luta, de batalha, a cultura surda conseguiu um espaço aqui no Brasil. Vários encontros artísticos são promovidos por instituições diferentes a fim de que os surdos consigam mostrar o seu talento e a sua cultura, como, por exemplo, nós tivemos o Festival de Cultura Surda no sul do país. Além disso, hoje em dia se utiliza a tecnologia a favor da divulgação e interação, como, por exemplo, a página Surdos Day Brasil do Facebook, e também já encontramos no YouTube aulas ministradas em Libras para alunos surdos, como, por exemplo, essa aula de biologia. Mas é importante ressaltar como os ouvintes vão fazer essa interação com os indivíduos surdos, visto que os surdos se expressam com uma linguagem gesto-visual, diferente da linguagem oral praticada pelos ouvintes. Na linguagem gesto-visual se caracteriza pela leitura labial, a própria língua de sinais, e o contato visual é bastante importante. Para isso é necessário que haja uma postura adequada, frente a frente, olho no olho, para que se possa perceber a leitura labial e todo o gestuário que o surdo faz ao se comunicar. E para isso é necessário que haja capacitação dos ouvintes em Libras, sendo aqui o papel do intérprete muito importante. E nesse aspecto eu quero parabenizar os intérpretes da Uninter que estão presentes em vários cursos de extensão que a universidade oferece, fazendo a interpretação em Libras em tempo real, o que é super importante para que o aluno consiga acompanhar. Outra questão importantíssima é a presença de intérpretes em sala de aula, uma vez que muitas vezes o aluno surdo ele não consegue acompanhar a aula, pois ele não consegue compreender o que o professor está dizendo. Como, por exemplo, nesse caso aqui, o professor está explicando enquanto escreve, portanto, o contato visual não acontece. Nesse aspecto, o intérprete é super importante, uma vez que ele consegue fazer a transmissão do conteúdo em tempo real para esse aluno.
E um exemplo interessante aqui é da capacitação de garçons. Esses garçons eles se comunicam em Libras com os clientes, fazendo com que esse cliente se sinta acolhido e bem recebido nesse restaurante. E aqui só uma brincadeirinha, praticando em Libras, eu trouxe o meu nome, Lucieri, Lucieri. Em relação à acessibilidade, existem diferentes graus de surdez, por isso os surdos precisam de atendimento diferente, eles têm necessidades diferentes. Uma grande vitória para a comunidade surda foi a promulgação da Lei 10.436 de 2002, que reconhece Libras como meio de comunicação e expressão. Antes, muitas pessoas não viam Libras como uma forma de comunicação, mas como um gestuário, mímica, enfim, não tinham real compreensão. E agora, com essa lei, foi feita a oficialização da Libras como meio de comunicação e expressão. Outra vitória foi que, em 2005, a disciplina Libras passa a fazer parte do currículo dos cursos de formação de professores e fonoaudiologia, preparando esses futuros profissionais para o atendimento lá na frente. E aqui um outro exemplo de acessibilidade é a Instrução Normativa 128 de 2016 da Ancine, que prevê que 15% das salas de cinema ofereçam o closed caption, que é aquela legenda que aparece durante a transmissão. E o mês de setembro foi escolhido como Setembro Azul, considerado o mês de prevenção e inclusão da surdez. E uma experiência bem sucedida aqui na minha cidade é a Biblioteca Pública de Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. A biblioteca tem atendentes surdos que interagem com os usuários, ajudando na procura de revistas e periódicos. Além disso, também tem a presença de telefones TDD, que é um telefone diferenciado que tem um teclado no qual o surdo pode digitar e fazer a sua comunicação. E pensando nisso, o que pode ser feito em nosso polo para que haja uma melhor interação entre ouvintes e surdos? Primeira coisa, óbvio, é o curso de capacitação de ouvintes em Libras. Quanto mais ouvintes souber se expressar em Libras, melhor. Melhor será a interação, principalmente se esses ouvintes trabalharem num espaço que recebe o público, né? Porque muitas vezes o surdo não é bem atendido porque o ouvinte não sabe como interagir. Jogos interativos entre surdos e ouvintes também promovem uma melhor sociabilidade. E a abertura de espaços artísticos para que os surdos possam se expressar através de teatro, pintura, fotografia, literatura em Libras, assim promovendo mais a sua cultura, disseminando mais a sua cultura. Aqui eu trouxe as referências bibliográficas que eu utilizei para compor esse trabalho. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.